Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Quando os 7 anões de Auschwitz encontraram um médico mais monstruoso dos nazistas, eles descreveram a sua experiência da seguinte forma: é impossível colocar em palavras a dor insuportável que sofremos, que continuou por muitos dias após o término dos experimentos. Quando a Disney lançou o filme Branca de Neve e os Sete Anões em 1937, ganhou um fã improvável: Adolf Hitler. Uma cópia do filme, proibida na Alemanha devido ao anti-americanismo, havia chegado às mãos de Hitler. A animação do filme era muito mais técnica e sofisticada do que qualquer outra produção alemã. Isso incomodou Hitler, mas também o intrigou, tanto que ele pintou retratos em aquarela dos 7 anões da Disney. Dentro de alguns anos, os nazistas iriam ter os seus próprios 7 anões. Nessa história, no entanto, não há Branca de Neve, apenas o mal. E esse mal recebeu o nome do infame médico nazista, Josef Mengele, conhecido como o Anjo da Morte de Auschwitz, às vezes chamado de Anjo Branco, mas sem dúvidas tido por todos como o próprio demônio. Graças a Mengele, a família Ovitz, um clã de verdadeiros anões judeus da Romênia, viveu um pesadelo de tortura sistemática. Mengele era um médico licenciado, mas trabalhava em um campo da morte, o que significava causar mais mal do que curar alguém. Em particular, ele estava obcecado em realizar experiências bizarras e cruéis em seus prisioneiros, incluindo doentes mentais ou pessoas com anormalidades físicas. Esta coleção de assuntos compreendeu o que foi chamado de Zoológico de Mengele. Imagine a excitação doentia que ele deve ter sentido quando um guarda o acordou por volta da meia-noite do dia 19 de maio de 1944, com a notícia de que uma família de 7 anões havia acabado de chegar a seu acampamento. A família Ovitz era originária de uma vila na Transilvânia, onde o patriarca, um anão, era um rabino muito respeitado. Shinson Isaac Ovitz casou-se 2 vezes e teve 10 filhos, 7 com nanismo. Após a morte de Shinson, sua viúva incentivou as crianças anãs a ganharem a vida com circo, pois seu tamanho os impediria de trabalhar na terra. Rosita, Francisca, Afran, Freda, Mickey, Elizabeth e Perla se apresentavam com uma performance musical chamada The Lilliput Troupe e viajaram pela Europa Central, onde eram aclamados por todos. Os outros 3 irmãos que não eram anões, Sarah, Leah e Harry, viajaram juntos como assistentes de palco e ajudavam com as roupas e cenário. Os Ovitz foram o primeiro grupo de entretenimento totalmente anão da história. A trupe estava se apresentando na Hungria quando os nazistas invadiram o país. Neste momento, os anões estavam duplamente condenados. Primeiro, porque os alemães consideravam sua estatura física uma deficiência grave que os tornava indignos de viver e um fardo para a sociedade. Segundo, pelo fato de serem judeus. Então, toda a família foi enviada para Auschwitz. Após a chegada dos Ovitz ao campo, os guardas nazistas, intrigados com tantos anões e mais, ambos pertencendo à mesma família, avisaram imediatamente ao Dr. Mengele. Quando ele viu os anões, segundo relatos, seus olhos brilhavam mais do que os de uma criança recebendo presentes de Natal. A partir daí, Mengele e a família Ovitz tiveram um relacionamento, no mínimo, intrigante, que era abusivo na melhor das hipóteses e francamente sádico na pior. Mas, digamos que a família Ovitz deve a sua vida ao médico sádico, pois se ele não estivesse no acampamento, com toda certeza, a pequena família seria fuzilada sem dó. O médico parecia extremamente intrigado com os anões, mais ainda com as mulheres e principalmente com Frida. Embora ele tenha sido geralmente gentil quando conversava com os Ovitz, as suas ações em nome da ciência eram absolutamente horríveis, no mínimo abomináveis.
Os experimentos mais assustadores de todos foram os experimentos ginecológicos. Elizabeth Ovitz escreveu em seu diário: eles injetaram coisas em nosso útero, extraíram sangue, cavaram dentro de nós, nos perfuravam e removiam amostras. É impossível colocar em palavras a dor insuportável que sofremos, que continuou por muitos dias após o término dos experimentos. Até os médicos assistentes de Mengele acharam as experiências ginecológicas muito perturbadoras. Eventualmente, eles se recusaram a ajudá-lo por pena das mulheres. Mengele finalmente cedeu. Os anões eram seu assunto favorito e ele não queria matá-los, pelo menos ainda não. Mas, pouco tempo depois, os experimentos voltaram e desta vez foram mais brutais. Eles extraíram fluido da nossa coluna vertebral. A extração capilar começou e quando estávamos à beira de um colapso, eles iniciaram testes dolorosos no cérebro, nariz, boca e nas mãos. Todas as etapas foram documentadas com anotações e ilustrações. Mengele também arrancou dentes saudáveis e extraiu medula óssea sem anestesia. Incrivelmente, para os Ovitz, Mengele emergiu como uma espécie de salvador. Ele os resgatou da morte várias vezes. Enquanto autoridades do campo insistiam que eles deveriam morrer, Mengele se recusava. Inclusive, chegou a enviar uma carta ao próprio Hitler pedindo para não ser mais incomodado. Às vezes, Mengele cantava para a família Ovitz cânticos falando sobre as 7 colinas e as 7 montanhas, onde lá moravam os 7 anões. Sem dúvida, Mengele era a definição de médico louco. Devido a uma mistura de medo das experiências e gratidão por ainda estarem vivos, os Ovitz sempre se referiam a Mengele como excelência e cantavam para ele sempre que pedia. Mengele às vezes trazia presentes para a família, geralmente brinquedos ou doces que ele confiscava de crianças mortas no acampamento. O filho de 1 ano e meio de Leia Ovitz costumava receber esses presentes. Certa vez, a criança foi até o médico e o chamou de papai. Corrigindo a criança, ele disse: "Não, eu não sou seu pai, eu sou apenas o tio Mengele." Enquanto isso, ele flertava com Frida, cantando para ela e dizendo como ela era linda. Entre os outros procedimentos invasivos, Mengele despejou água fervente nos ouvidos, seguida de água gelada. Ele colocou produtos químicos nos olhos deles que quase os cegaram. Não haviam limites morais que restringissem a experimentação irrelevante de Mengele. A família Ovitz chegou a pensar que eles ficariam loucos de tanta dor. Sabendo que os anões eram algo que agradava Hitler, o médico filmou um filme caseiro para ele. Sob a ameaça de terror, a família Ovitz cantou canções alemãs para divertir o Führer. Na época, a família havia acabado de testemunhar a morte horrível de outros 2 anões que não eram da família. Seus corpos foram fervidos para remover a carne do osso. Mengele disse que queria que os ossos fossem exibidos em um museu de Berlim. Mas o demônio em forma de gente chamado Mengele não estava satisfeito em manter os anões como seus assuntos privados. Ele queria exibi-los a todos. Um certo dia, ele chegou com maquiagem e um cabeleireiro e disse à família que eles iriam fazer uma grande apresentação. Qualquer ponta insignificante de felicidade que eles poderiam ter sentido por finalmente voltarem aos palcos caiu por terra. Os Ovitz chegaram a um prédio estranho fora do acampamento. Eles subiram no palco, mas viram apenas líderes nazistas, incluindo oficiais e médicos da SS na plateia. Então Mengele ordenou que os anões tirassem a roupa. Ele os humilhou e os cutucou com um taco de bilhar, os chamando de aberração. O seu principal objetivo naquele dia era provar que a raça dos judeus estava se transformando em seres deformados, não muito diferente dos anões, e isso validaria mais ainda a matança dos judeus. A apresentação de Mengele no palco foi um sucesso. Posteriormente, os membros da plateia foram encorajados nos bastidores a cutucarem e a surrarem a família. Devastada, os Ovitz perderam o apetite e recusaram a comida oferecida pelos oficiais.
maioria dos membros da família Ovitz nunca esperou realmente sobreviver a Auschwitz, mas quando os soviéticos libertaram o campo no início de 1945, Mengele rapidamente pegou seus documentos de pesquisa e fugiu. Todos os membros da família Ovitz, sob os cuidados do médico, foram embora. Finalmente, estavam livres. As autoridades nunca capturaram Mengele, que morreu em 1979 no Brasil. Mais tarde, Perla Ovitz, o último membro sobrevivente da família, que faleceu em 2001, reforçou os detalhes horríveis de sua prisão, mas ela ainda mantinha um pequeno resquício de gratidão pelo seu torturador, dizendo: "Se os juízes tivessem me perguntado se ele deveria ser enforcado, eu teria dito a eles para deixá-lo ir. Por mais aterrorizante que possa ter sido, reconheço que só fomos salvos devido a ele. Deus dará a Mengele o que ele merece, eu creio." כי כולם ישנו והוא לא היה יכול לרדם בשביל הרדיו. פתאום שמע שנכנס הגרמנים בהונגריה. היה אסור לצאת ליהודים ולכלבים. זה כבר נתנו. ואחר כך אמרו שיהודים לא יכולים לעשות קניות. אם מישהו יצא בכל זאת, או שקיבל כדור, או שנתנו לו סטירות שהיה צריך רופא, אז שלחו בן אדם עם תו, והיהודים יוצאים מהמקומות לגטואים. מה זה גטו? אף אחד עוד לא ידע מה זה גטו.